Amanhã, Litoral Paulista. As principais notícias da nossa região. 7 da manhã, 11 minutos. Bom dia para você que está conosco em 95,1 da Jovem Pan Santos. Nesta quinta-feira, dia 26 de setembro de 2024, vamos juntos até às 8 da manhã com mais uma edição do Jornal da Manhã Litoral Paulista, que você acompanha pelo tradicional dial da Jovem Pan Santos em 95,1, também através dos meios digitais, no nosso aplicativo disponível nas principais lojas de aplicativos, no site jovempansantos.com.br, também com imagens no YouTube, youtube.com/jovempanfm Santos. Hoje nós estamos recebendo aqui no estúdio da Jovem Pan Santos o Maurício Queiroz, ele que é responsável por uma startup, a Tidal Watch, que desenvolve uma turbina subaquática para geração de energia limpa, né? Ele está aqui, inclusive, sendo um dos representantes do Parque Tecnológico de Santos, né? Esteve lá, né? Está lá com a sua ideia nascendo. Daqui a pouco o Maurício vai dar detalhes para a gente. Maurício, obrigado pela presença. Bom dia. Obrigado pelo convite, por estar aqui. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jovem Pan. É um prazer aqui bater esse papo com vocês sobre tecnologias do futuro, mas que tem que começar agora. Pois é, agora há pouco no café estávamos aqui perguntando: Maurício, você já assistiu Star Trek? Assisti tudo, danou-se. Aí juntou ele, eu e o Pavão e o Paulo Andrade, todos trackers, vida longa e próspera aqui para você. Muito bem. E aí, não é à toa, né, que quem pensa em tecnologias para o futuro é fã de Star Trek, não tem jeito. 7h26, vamos começar aqui a conversar com o Maurício para falar sobre essa questão que está tão em evidência, está tão em discussão hoje em dia, né? Que é a possibilidade de o ser humano criar energias renováveis, né? Fomentar o desenvolvimento de tecnologias menos poluentes, porque afinal de contas temos o mar elevando o seu nível, regiões com seca, regiões em que os navios que fazem o transporte pela cabotagem não conseguem entrar porque há várias partes do Brasil com assoreamento. No mundo também os problemas se acumulam e passou do tempo, né, de discutirmos essa questão das energias renováveis. Não é coisa de ecochato, como dizem alguns. E você criou uma ideia dessa turbina subaquática. Ela deu esse estalo na tua cabeça onde, hein, Maurício? Em que momento da tua vida? Lembrando, como eu disse aqui no começo, que você teve lá um espaço para começar o teu desenvolvimento no Parque Tecnológico aqui de Santos, é isso? Sim, o Parque Tecnológico realmente ele nos acolhe, né? Acolhe as empresas da Baixada Santista inteira e apoia, né? Insere em programas de aceleração. Então, essa incubação no Parque Tecnológico é super importante para as empresas que estão iniciando, né? Tem um prazo, um tempo que essas empresas podem ficar lá, né? Até 3 anos, mas é um apoio super importante que a gente tem aqui para começar o negócio, né? Então, a gente vai passar de uma fase de pesquisa que a gente está desenvolvendo, na verdade, a tecnologia, ela já foi inventada antes, né? Então, a invenção ela é uma parte, a empresa, ela vem, a startup, para complementar, para tornar a invenção uma inovação, que é quando a invenção entra no mercado e começa a gerar, né, resultados desse produto, né? Então, até a invenção virar um produto tem um caminho, e o Parque Tecnológico tem sido fundamental para a gente atingir esse objetivo. E explica exatamente qual é a diferença dessa turbina que você pensou, em que fase ela está de desenvolvimento, enfim, traga os detalhes dessa tua iniciativa aí, Maurício, por favor. Tá certo. Bom, a turbina, na verdade, ela foi um insight, né? Ela foi um momento de criação não programado. Mas isso aconteceu depois de um incidente que eu tive no oceano, no mar, né? Sou mergulhador. Também eu sou físico, mas sou mergulhador, então juntaram as duas coisas. E aí, durante o mergulho, eu tive uma perspectiva real do poder que o oceano tem. Eu tive nesse incidente, eu fui arrastado por uma corrente durante uma parada de descompressão no mar, né? Quando a gente vai para o mergulho profundo, a gente precisa parar antes de chegar à superfície em razão da possibilidade de ter uma doença descompressiva. Então, nessa parada, no momento que a gente estava ali parado, eu e outros mergulhadores, né, colegas, a gente não tinha nenhuma perspectiva, nenhuma visão do entorno, porque a água estava um pouco turva,
E aí a gente aguardava ali o tempo passar, né, até que o computador avisasse que podia já ir para a superfície, o computador, né, que a gente sempre leva. E aí a gente, quando chegou à superfície, estava em um local muito diferente. E apesar do susto, né, acho que ficar um pouco tempo à deriva lá na superfície até ser resgatado pelo piloto da embarcação que nos levou, eu fiquei ali pensando nesse poder gigantesco que é o mar, né? O que são as correntes que se arrastam através do planeta. Então, eu fiquei pensando em como é que hoje esse poder tão grande ele é subaproveitado ou na verdade nem é aproveitado para geração de energia, sendo que ele tem um grande potencial. Isso ficou na minha cabeça. E na verdade a gente tem várias energias renováveis, né? Várias fontes de energias renováveis. E o Brasil é um país excelente nesse sentido, porque tem uma diversidade de fontes na matriz energética, mas as renováveis, praticamente todas, têm um problema, né, que a gente está experimentando agora, entrando na bandeira vermelha. As renováveis são sazonais, a gente não pode contar com elas o tempo inteiro. Né? E esse é um problema da estiagem, da falta de vento ou do clima, né, que pode mudar e você não ter a incidência da luz solar o tempo inteiro, né, já que a gente tem um planeta que gira, né, ao redor de si mesmo, então a gente tem períodos de noite e não gera energia. Então, pensando nessas fontes renováveis, na necessidade que o planeta tem de fazer a transição energética para fontes renováveis, mas com esse problema de ser uma fonte, dessas fontes serem sazonais, precisava realmente ter uma fonte que fosse confiável, que fosse previsível, como é o oceano, para a gente conseguir ter segurança energética, não só no Brasil, mas em qualquer parte do mundo. Então, tendo isso em perspectiva, que o oceano é realmente, ele tem esse potencial gigantesco para fornecer energia, e essa visão que eu tive no mergulho, né, de sentir esse poder, faltava pensar, bom, tem que ter algum jeito real para aproveitar esse potencial. E aí fiquei alguns meses pensando nisso, até que teve um estalo, um instante em que de eureka mesmo, que eu consegui fazer o projeto de uma turbina, né, nova e que pudesse fazer frente a esse potencial. A história é incrível, assim, foi alguma coisa de madrugada que você desperta e fala, poxa, já sei como, né? Então, mas tem várias questões, né, ainda para serem discutidas na área acadêmica, porque a gente está criando uma disrupção, né, uma disrupção enquanto se conhece sobre a disponibilidade energética do oceano. Hoje, a ciência tem como conhecimento, né, a gente chegou a um ponto do conhecimento científico em que a gente entende que o potencial da energia de qualquer tipo de escoamento, ele segue uma regra, né, comum. Mas, para o oceano, não pode ser comum. O oceano é uma grande massa em movimento. E a gente tem tratado esse escoamento do oceano com as tecnologias que existem no mundo, né, especialmente desenvolvidas na Escócia, que estão entendendo esse fluxo do oceano como se fosse um fluxo em uma tubulação de água, né? E é algo muito diferente. A gente está lidando com uma massa gigantesca ou com uma inércia gigantesca. E aí, então, agindo nessa inércia gigantesca, é que a gente percebe o poder. Foi isso que me arrastou por alguns quilômetros. E aí você desenvolveu essa turbina que, aliás, Marcelo Pavão, é uma turbina que não afeta os peixinhos e as tartarugas. Eu ia perguntar exatamente dois aspectos desse projeto do Maurício que me chamaram a atenção, e eu queria te perguntar duas coisas. Primeiro, nós temos várias matrizes energéticas, tal, quer dizer, começa no carvão, né, tal. E uma coisa que me chamou muita atenção do teu projeto é que a gente tem como a matriz mais sustentável, né, a turbina eólica, né, Ergino? Então você tive a oportunidade de ir, por exemplo, para a Dinamarca, você atravessa lá o oceano com turbina. E aí você vê no teu projeto, a gente lê o seguinte, que a turbina eólica produz 30%, né, num dia de energia, e a turbina subaquática 90% de produção.
E aí eu queria te dizer, essa matriz é uma matriz que, tipo, ela, se a gente parar, por exemplo, todas as hidrelétricas, todas as termoelétricas, que são poluentes, que são destrutivas, é possível se substituir pelas turbinas subaquáticas e gerando uma nova perspectiva de energia não poluente e pegando o gancho da observação do Alex, ainda é sustentável. Me explica como é que você coloca, eu te chamo de professor Pardal, de Colombo, Benjamin Franklin, Thomas Edison, enfim. Tá, ótima pergunta. Bom, a gente tem que ter muito cuidado para falar de substituição, né, de fontes de energia, porque existe um mercado já atuante que já investiu muitos recursos para que ele esteja acontecendo, né, para a gente ter agora a luz, né, então a gente tem uma dívida aí de gratidão com todas as fontes renováveis ou até as não renováveis em razão, né, dessa energia ter nos trazido até aqui, para a gente conseguir desenvolver e melhorar. Então, a gente está passando por um momento crítico de transição. A gente precisa fazer essa transição, abandonar os combustíveis fósseis. Existe muito apego ainda, né, dos combustíveis fósseis. A gente não vai conseguir fazer isso de uma hora para outra, mas isso precisa começar. A sua pergunta, Marcelo, é sobre se podemos substituir. Eu acredito claramente que sim. O potencial do oceano ele é muito superior. A gente tem como explorar esse potencial e eventualmente e gradativamente desmobilizar outros tipos de fontes que causam alguns problemas ambientais. Então a gente pode trocar, né? Mas isso tem que ser muito negociado, tem que ser muito pensado, bem pensado para se fazer isso. Mas a gente está vivendo também uma outra situação que é um aumento da demanda. Então, quando a gente vai começar a adicionar uma energia que vem do mar, por exemplo, e vai complementar, Sim. né? Então, até a gente chegar em um ponto onde a gente possa substituir, é algo que vai demorar muito, porque a demanda vai aumentar. A gente precisa, por exemplo, de 100 hoje. Amanhã precisa de 150. Sim. Então, a gente precisa de colocar 50 agora para complementar. Ainda mais com a necessidade que a humanidade tem de gerar mais energia para novas tecnologias, né? Imagina quanto um sistema de uma inteligência artificial qualquer demande de energia. Infelizmente, é esse período em que nós estamos, o nosso tempo é mais curto, né? Tem os nossos breaks e tem a propaganda eleitoral gratuita, mas eu queria, só para a gente, antes de ir para o intervalo, porque daqui a pouco o Adalto está com a gente também, eu perguntar o seguinte, o Maurício, aqui, por exemplo, olhando, nós estamos de frente para o canal do Porto de Santos. Aqui seria uma tecnologia aplicável? Daria para colocar ao longo do canal do Porto algumas destas turbinas, e aí, depois dela gerar energia, ela seria distribuída de que forma? Demandaria que tipo de estrutura para que, eventualmente, a turbina fornecesse essa energia para um terminal do Porto, para uma empresa, para um bairro, enfim, de qualquer parte da cidade ou da região? Essa parte técnica de geração e distribuição funcionaria de que forma? Bom, aqui no canal de Santos, eu até diria que a gente tem uma capacidade nesse canal de gerar energia não só para o Porto, né, para toda a cidade de Baixada Santista. O canal do Porto tem uma corrente de maré que é bastante considerável, bastante interessante. Esses dias eu vi um vídeo de um drone ali sobre o canal, bem na travessia de balsa, né, em um vídeo acelerado que mostra que as balsas precisam se inclinar para compensar essa força da corrente. Então ele está indo numa direção, indo para frente, só que tem que virar para o lado, né, para poder compensar essa corrente que está passando no canal, hora para saindo, hora entrando. Então tem essa variação. Essa corrente ela tem um potencial que a gente pode usar, obviamente, instalando em locais onde não vai atrapalhar a navegação, mas o potencial que Santos tem nesse canal pode até atender a demanda da Baixada Santista. Então, eu tenho esperança que isso aconteça, que a gente faça um projeto assim, né, que atenda aqui, mas isso pode se replicar em qualquer lugar do mundo, né? Então, existe esse potencial. Agora, a transmissão é por cabos submarinos, né? No canal aqui é ótimo, porque a gente está muito próximo, né, da costa, até chegar em terra, onde a gente tem que ter uma subestação e qualquer tipo de operação para alcançar a frequência da rede, por exemplo, ou as condições da rede.
É assim que funciona essa transmissão. Então, não há nenhum problema, né? Assim, vamos dizer, esse desafio já foi executado, já foi superado esse desafio. Então, a gente só vai usar essas tecnologias que já existem para fazer essa transmissão e aí dá para atender. Temos que ter, provavelmente aqui na cidade, em qualquer lugar, né? Uma vazão para a energia, ou seja, precisa ter tomadas para que essa energia chegue e aí possa ser distribuída. Então, não é simplesmente só, tem que ter uma infraestrutura também de transmissão, que a gente pode gerar aqui, por exemplo, e essa energia entra no sistema interligado nacional, né? E ela pode ser gerada aqui e para o interior do estado, por exemplo. Muito bem. Preciso para o intervalo 7h40. Aliás, agradecer ao Maurício pela presença, porque ele foi ousado, né? Você é mergulhador, físico e tal. Ele estava ontem no Rio de Janeiro. Chegou em Santos 2h30 da manhã e está aqui com a gente no Jornal da Manhã Litoral Paulista. Já que falamos de Star Trek, infelizmente ainda não temos o teletransporte. Seria muito mais rápido se houvesse esta tecnologia. Vamos para o intervalo, voltamos em instantes. O Adalto já está com a gente. Daqui a pouco tem o nosso quadro de economia aqui no Jornal da Manhã Litoral Paulista. Até já. Jornal da Manhã, Litoral Paulista, Jovem Pan. Só deixar claro, assim, o Maurício já explicou que já havia, né, outras turbinas, mas com o tipo de tecnologia utilizada, com as características, esta é uma turbina única, é isso, né, Maurício? Ela é única, mas não só pelo desenho, né? Porque eu fiz uma modificação, ela é diferente, tem uma outra aparência, então ela é única por isso. Não. Essa modificação na geometria, ela a torna capaz de interagir com essa inércia gigantesca do oceano. Não com aquela seção, aquela parte do escoamento que interage com a turbina, né? É como se fosse uma vazão. O que passou por ali é o que vai gerar energia. Essa turbina ela tem condições de interagir com um volume gigantesco de água ao mesmo tempo, de uma só vez e de forma integrada. Por isso, ela tem uma capacidade de potência muito maior, né, sendo estruturas muito menores, se a gente comparar com essas grandes lá na Escócia. Pavão, alguma outra dúvida? Eu quero voltar naquela observação que você fez. A turbina subaquática, em que ela colabora com o meio ambiente? Porque eu acho que é uma inovação nas tecnologias, principalmente de produção de energia. Não é apenas você baratear ou você tirar, mas é colaborar para a preservação. Como é que a tua turbina, o teu trabalho, a tua criação, a tua invenção, ela age na preservação e sustentabilidade do ambiente? Que é ótima também, ótima pergunta. Além de ela ser acessível, né, então isso é importante, né, de ter um custo muito menor relativamente às outras. A primeira coisa, né, que todas as renováveis, né, praticamente todas, elas reduzem a pegada de carbono, ou seja, ela é uma geração de energia livre de emissões, né, dos gases de efeito estufa livres de emissões de carbono. Então, para a transição energética, isso é importante. A gente vai desmobilizar a indústria de energia a carvão, a diesel, e substituir. Então, essa substituição tem como consequência uma redução imediata das emissões. E isso vai refletir, né, nessa luta que a gente está travando aí com o aquecimento global. Então, isso é importante. E aí, essa consequência é muito abrangente para todo o planeta. Então, mesmo agindo localmente aqui, a consequência é global. Então, esse esforço tem que ser do mundo inteiro. E eu sei que essa nossa tecnologia ela pode atender, né, de forma segura essa transição. Além disso, a gente já sabe, né, por experiência do mergulho e por outras experiências, inclusive as bases das turbinas eólicas offshore, por exemplo, né, que também estão no mar, essas estruturas todas artificiais, quando elas estão no fundo do mar, elas promovem a formação de recifes artificiais, né? E aquilo acaba virando um ecossistema marinho novo. Mas isso, né? não afeta o funcionamento do equipamento, Maurício? Poderia afetar, né, se tivesse se essas incrustações acontecessem na área da turbina, né? Mas a gente tem experimentado tecnologias, especialmente com ultravioleta, para frustrar essas incrustações exatamente onde são as partes sensíveis do equipamento. Agora, no restante, nas estruturas de ancoragem, né, existe uma área muito grande até, né, de estruturas para fixar, para não deixar que a turbina seja arrastada também
pela corrente. Então ali, com certeza, vai acontecer essa formação, e os peixes que viverem nesse ambiente, nesse ecossistema, né, artificial, também não correm risco de ferimento se eventualmente alguma passar pela turbina, né, porque essa geometria também ela é amiga, vamos dizer, ela não tem como causar nenhum tipo de ferimento, justamente porque tem umas características que não dá para mostrar, né, porque a gente está no rádio, mas ela tem um desenho que protege o peixe também, caso ele acabe entrando, né. A gente sabe que o peixe não gosta de nada que se movimente, ainda mais feito pelo homem, fogem desses lugares. A turbina, por exemplo, que vai estar girando. Mas se algum peixe acordar um dia e falar, hoje eu quero aventura, eu vou passar ali. Tipo o Nemo. Eu vou o Nemo, Ó, eu quero passar lá, deixa vai passar sem riscos. Deixa eu só registrar, porque a gente está nos últimos 3 minutos aqui do jornal. Luiz Miranda dizendo que o projeto é interessante, precisamos de mais investimentos neste tipo de inovação energética. Acredita que precisamos de vários tipos de captação de energia, tanto solar e outras aí a serem aperfeiçoadas. Maurício, eu vou pedir aquele poder de concisão para você. Em que pé está hoje o projeto e quanto tempo você imagina que ele seja viável comercialmente, ele esteja podendo, porque até você me explicou que já há interesse, inclusive, de outros países, né? Sim. Entidades de outros países que já demonstraram interesse pela tua ideia. Em quanto tempo você acha que isso vai estar sendo utilizado na prática aqui no Brasil, em Santos, por exemplo? Bom, essa pergunta sempre é feita para mim e eu sou muito mais otimista do que tenho percebido como o tempo nos trata. Na verdade, as coisas não são tão simples, né, de se realizar como é a nossa vontade. Nós já temos tudo pronto, projetado para chegar nessa fase comercial já. Precisa de mais investimento, precisa de testes, precisa do envolvimento de vamos dizer assim, instituições de tecnologia e de pesquisa, porque a gente precisa fazer a aferição dos equipamentos, a aferição das potências, né? E tudo isso é complexo, envolve outras parcerias que não são tão simples de executar, porque, não sei, mas é realmente complicado. Então, quando a gente conseguir ultrapassar essa fase, né, que é um pouco ainda nebuloso, mas a minha expectativa é que esse ano de 2024, a gente conclua essa fase de aferição das potências, né, do que o equipamento pode entregar, para a gente começar, então, a juntar, né, a fazer a parte da inovação mesmo, que é algo que a Tidal Watch, a empresa, vai fazer, que é juntar a invenção com toda a outra parte estrutural, que é gerador elétrico, cabeamento, instalação, e transformar tudo isso numa inovação. Minha expectativa é que ano que vem a gente já consiga, pelo menos, deixar algum piloto funcionando, rodando, e aí esse piloto vai abrir caminho para investimentos mais pesados, e aí a gente vai ter condições de escalar, tudo depende desses recursos. Maurício, queria agradecer a tua disponibilidade, correu do Rio de Janeiro para cá, para Santos, para participar aqui do Jornal da Manhã Litoral Paulista nesta quinta-feira. Boa sorte na sequência do projeto, parabéns pela ideia que vai ajudar muita gente, assim como todas as outras energias renováveis que são debatidas hoje em dia. Obrigado, viu, Maurício, pela participação. Obrigado, eu que agradeço por tudo e conta com a gente aí para precisar. Obrigado. Muito obrigado. Marcelo Pavão, seu destaque final. Eu só quero desejar vida longa e próspera para o Maurício, para o seu projeto. Não é uma luta fácil, porque ele está lutando contra grandes interesses comerciais mundiais, porque abandonar o carvão, por exemplo, você está comprando uma guerra com Donald Trump, por exemplo. Isso. No Brasil, termoelétricas, hidrelétricas. Então eu desejo sucesso, que você nunca perca essa esperança e que você é um orgulho para o país. Não apenas para Santos, não apenas para o trabalho, mas é um orgulho para o país. Eu tenho muita honra de estar aqui dividindo esses momentos, porque realmente é uma honra para mim estar aqui, e parabéns, sucesso na sua implementação, e eu espero fortemente ver a aplicação dessa sua turbina. Muito obrigado, que emocionante. Esperamos, fará bem para o mundo. Muito obrigado ao Pavão, ao Maurício pela participação, a Paulo Andrade, o homem dos botões eletrônicos, que comanda esta nave tecnológica aqui, os botões eletrônicos da Jovem Pan Santos, e dizendo a vocês que o Jornal da Manhã Litoral Paulista volta nesta sexta-feira, a partir das 7h10 da manhã. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até lá. Tchau, pessoal. Você ouviu o Jornal da Manhã Litoral Paulista, Jovem Pan.